Você está vendo isso aqui na minha mão? É uma nota de R$ 100. O que você compraria com uma nota de R$ 100 no mercado, no supermercado? Eu não tenho muito conhecimento a respeito dos preços das coisas, porque eu não costumo muito ir no mercado, sempre quem vai é minha esposa. Mas é uma nota de R$ 100. Certamente você compraria pão, mortadela, café, açúcar, arroz, sei lá, compraria bastante coisa. Então, imagina que você tem uma nota de R$ 100, né? Você tem uma nota de R$ 100 no bolso, e você vai no mercado comprar. Quando você chega no caixa, você vai pagar, e aí alguém olha para essa nota e diz: mas essa nota é falsa, essa nota não tem valor. O que você vai fazer? O que você acha que vai acontecer quando a atendente do mercado olhar, botar assim e dizer: mas essa nota aqui não serve, essa nota é falsa? Você não vai fazer nada. Provavelmente, né, ou eles vão reter a nota ou devolver para você, e você vai sair de lá de mãos vazias, porque o dinheiro que você tinha na mão, que você confiou, é uma nota falsa, não vale nada. A Bíblia diz assim, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo de 14 a 17, vou ler apenas o último versículo, que diz assim, o versículo 17: porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Eu creio, eu estou plenamente convencido de que as pessoas tanto as pessoas que enganam como as pessoas que se deixam enganar, e principalmente as que se deixam enganar, elas fazem isso simplesmente porque decidiram assim, porque elas querem assim, elas gostam da mentira, elas gostam do engano. E a menos que uma pessoa tente passar uma nota falsa adiante intencionalmente, ela não vai se importar de receber uma nota falsa. Só que com o Evangelho de Jesus Cristo, com a palavra de Deus, não há meios de enganar, né? Ainda no mercado você pode até passar uma nota falsa, né? A grosso modo dizendo. Mas e quando você chegar na presença de Deus, que o Senhor for te julgar, você dizer assim: mas Senhor, eu preguei no teu nome, eu ouvi teu evangelho, eu era crente, eu me batizei. E ele vai dizer: mas isso aí não tem valor, essas coisas. Senhor, eu ouvi a tua palavra, eu ia na igreja, eu contribuía, eu dava o meu dízimo, isso aí não tem valor. Então você vai sair de lá de mãos vazias, né? Você será julgado como uma pessoa que se deixou enganar, porque certamente havia alguma razão, algum motivo para você se enganar. Ninguém vai, se Deus justificasse o engano das pessoas, se Deus aceitasse nossas justificativas, o mundo não estaria mergulhado nessa miséria, porque Deus teria perdoado Adão, teria perdoado Eva, porque ela foi enganada. Mas se ela foi enganada, problema dela que foi enganada. Se o Adão fez aquilo consciente ou não, problema dele também. Ele pagou pelo erro que fez. E a Bíblia diz assim, Jesus disse assim: acautelai-vos para que ninguém vos engane. E a Bíblia diz: ninguém, de maneira nenhuma, vos engane. Né? Não se engane, quer dizer, não se deixe enganar e não engane a si mesmo. Ser enganado ou não é de responsabilidade exclusivamente nossa. É nossa responsabilidade. Deus não. O Senhor não deixa o seu servo enganado, não deixa o servo dele enganado, mas quem não é servo, que quer se enganar, se engana. Então, da mesma maneira que você pegar da mesma maneira que você vai correndo no supermercado com uma nota de R$ 100 e você compra lá e alguém está botando na sacola, né, todo satisfeito, né, e a moça diz: moça, esse dinheiro não vale, esse dinheiro é falso. Aí o que você faz?
você sai de lá decepcionado, envergonhado, né? E é isso que as pessoas que aceitam, que recebem, que abraçam um evangelho falso, acontece com elas isso. Nessa passagem bíblica que eu acabei de ler para vocês, ela começa dizendo assim: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar. Quer dizer, então, quando você abraça um evangelho verdadeiro, você está sempre triunfando. Você é uma pessoa abençoada. Deus ouve suas orações, Deus ouve seus pedidos, Deus atende suas necessidades. Agora, quando você vive uma vida de engano e de mentira, se você abraçar um evangelho mentiroso, uma palavra mentirosa, um Deus falso, você nunca vai triunfar. Você vai dizer, olhar para a vida dos outros e ver, aquele fulano é abençoado, a fulana também é abençoada. Da mesma maneira que você pega uma nota falsa e vai no supermercado e compra e não leva, e você comprou, mas não vai levar porque a sua moeda é falsa, o dinheiro é falso, da mesma maneira se você abraça um Deus falso, um evangelho falso. Quando nós temos o evangelho de verdade de Jesus Cristo, nós não caímos nesse engano. Mas você que está acostumado a ouvir um palhaço pregar vestido de chapolim, homens malignos, pessoas profanas que sobem num púlpito vestindo bermuda, boné, camiseta, porque acha que não vale nada, essas pessoas ignoram que em cada ambiente existe uma forma de comportamento. Você não vai para a rua da maneira que você vai para a praia. Obviamente, o que há de errado com o biquíni, com o maiô, não existe nada de errado, mas uma pessoa andando de biquíni no meio da rua, em plena segunda-feira, ela vai presa por atentado ao pudor. Então, cada ambiente, a roupa que nós usamos para ir para um casamento não é a mesma que se usa para ir num funeral. A roupa que se usa para ir para uma festa, uma festa de gala, não é a mesma que se usa para beber cerveja nos bares. Então as pessoas acham assim, se isso não é pecado aqui, então também na igreja não é pecado. E ele ignora completamente que cada ambiente requer uma maneira de comportamento. Eu sou comerciante, por exemplo, assim, e dentro da minha loja, obviamente, existe uma maneira. O que as moças usam na sua casa, no dia de domingo, na rua, elas não vão usar dentro da loja, porque o ambiente não permite isso, porque nós não permitimos isso. Então, cada roupa tem o seu lugar. Então, como é que pode alguém achar que... bom, você não entraria na Câmara dos Deputados ou numa Assembleia Legislativa de boné, de bermuda ou de qualquer maneira, mas na igreja você faz isso, porque você é profano. Porque você não tem respeito pelo lugar sagrado e pela presença de Deus. Porque você profana um lugar onde as pessoas não têm a mesma firmeza para defender a sua fé da maneira que os outros defendem o seu ambiente de trabalho, né? E não permitindo tal coisa. Então a questão não se trata de que determinadas coisas não são pecado como em certos ambientes. O que você me diria então da parábola da grande festa de casamento, onde o Senhor entra para ver os convidados e diz assim, amigo, como é que tu entrasse aqui não tendo veste nupcial? Significa que para estar dentro, numa festa de casamento, você tem que se vestir de forma adequada. Não é à toa que os sacerdotes no Velho Testamento tinham uma roupa especial para cultuar a Deus, para ministrar no templo. Então, por que toda essa profanação? Por que essa profanação com a casa de Deus? Por que essa falta de respeito? Por que Satanás tem enchido o coração de pessoas malignas, perversas, né, que não tem nada de crente para transformar a casa de Deus num recinto mundano, num lugar mundano, num lugar de festa, num lugar de baladas, num lugar onde se apaga as luzes, não se consegue ler a Bíblia? Se a casa do Senhor é casa de oração,
Por que as pessoas então insistem em andar dessa maneira? Em agir dessa forma? Por que isso? Pela mesma razão daquilo que eu tenho falado constantemente. Quem é sujo, suje-se cada vez mais. Quem é ímpio, faça cada vez mais impiedade. Porque um homem de Deus, uma mulher, um crente de verdade, vai se afastar disso cada vez mais. Aparta-te dos tais, é o que a Bíblia diz, sai dela, povo meu, é isso que Jesus diz. A palavra diz assim, sai dela, povo meu. Sai dela, sai do meio dela, saia do meio dessa Babilônia. Né? Não se contamine, não entre nessa, não vá atrás dessas pessoas que não têm compromisso com a verdade, que não têm compromisso com a palavra de Deus e que não respeitam os princípios da sua fé, os valores da sua fé. Essas coisas certamente mudam e fazem bastante diferença. Né? Eu espero que você que é de Deus, porque quem não é, não vai fazer mesmo. A pessoa que ama o engano e a mentira continuará praticando essa coisa. Então, faça um chamado pelo WhatsApp ou pela internet, diga que vai haver um culto de oração e veja quantas pessoas irão ali, quantas pessoas estarão ali para orar. Então, se você, como diz o apóstolo Paulo, se você abraçar um evangelho falso, uma religião falsa, de um Deus falso, de falsos pastores, falsos pregadores, falsos obreiros, você certamente sofrerá e pagará muito caro por isso. Bom, já está pagando, né? Porque a pessoa que vive uma vida cheia de problemas, de dificuldades, de lutas e não tem a ajuda e o socorro de Deus nessa vida, imagina o que espera essa pessoa no futuro, né? Então que Deus tenha misericórdia de todos nós e que desperte o coração do verdadeiro crente para não aceitar um evangelho falso, de falsos obreiros, de lobos devoradores vestidos de ovelhas, que se aproveitam da ingenuidade e da carnalidade do povo para expressar toda a sua carnalidade e sua falta de compromisso com a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.